Lô, 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 lô. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, Lucas? Boa noite, senhor. Tudo bem? Tudo em paz. Andava sumido das aulas, hein, Lucas? Já que andava. Trabalhando bastante, senhor. Tá Isso é difícil bom. de, tá É? difícil de manter as duas coisas, o trabalho e o curso. Não, mas não dá para desistir, velho. Porque assim, Não, ó, não vou, não vou. é, Eu é vou, esta. Pode falar. eu não vou desistir, eu vou. Eu sei que se esse ano a nota for ruim, ano que vem eu tento pegar de novo. É uma construção, na verdade, né? É uma continuidade de construção, né? E assim, ó, o que vocês conseguirem, vocês ainda têm uma janela de oportunidade muito grande, tá? Por isso que a gente diz assim, ó, não dá para desistir. Deixa eu só me posicionar ali, ó, que a gente vai começar hoje, tá? Já que o pessoal me enxerga ali, ó. É, hoje o Fernando teve um pequeno problema, e daí eu aproveitei para trabalhar um assunto que a gente sabe que é clássico da prova. Tá? Isso aqui vocês Ele vão foi no show encontrar do na Guns, prova. senhor. Oi? O problema dele, por acaso, não foi o show do Guns N' Roses que vai acontecer hoje. Provavelmente deve ter sido. Sabe que ele é fanático. Hidrostática. Tá? Então pode até escrever ali, ó. Isso aqui é questão certíssima da prova do Enem. Tá? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que lembrar para entender hidrostática? O primeiro conceito que eu tenho que dominar é o conceito de pressão. Tá? Então, esse aqui, ó, é o primeiro conceito. O que é pressão? O que eu tenho que lembrar assim? O que é pressão? Se o cara falar na prova pressão, lembra? Pressão é uma simples relação entre força e área. Tá? A gente vai agora discutir esta relação. Força e área. Coisas que eu tenho que saber, tá? Que são fundamentais. Primeira, pressão é uma grandeza escalar. O que significa isso, Gustavo? Dizer que a pressão é uma grandeza escalar. Ela não tem o quê? Nem direção, nem sentido. Tá? Observe a unidade. A unidade de pressão, força, Newton. Área, metro quadrado. Então, é uma relação de Newton por metro quadrado. Esse negócio aqui, ó, vai ser chamado de PA, que é Pascal. Tá? Então, se aparecer para vocês PA, Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Tranquilo? Muito bem. Outro detalhezinho fundamental, antes que a gente comece a brincar com esse negócio, que é a terceira informação que eu não posso esquecer. Para que a gente possa relacionar força com área, por favor, não esqueça. Esta força que vai incidir sobre a área deve necessariamente, obrigatoriamente ser, isso eu preciso que vocês anotem, perpendicular ao, tá? Perpendicular é um ângulo de 90 graus. Então, eu só posso falar em pressão numa relação entre força e área se somente se a força incidente nesta área for de 90 graus. Até aqui, em paz com Deus? Tranquilo? Muito bem, então atenção. Mas qual é a definição de pressão? A equação já está dizendo. É a relação da distribuição da força sobre a área. Como é que eu posso pensar aqui? Observe. A equação está me contando a seguinte história. Quanto maior for a força em determinada área, maior será a pressão sobre a superfície. Quanto menor for a força em determinada área, menor será a pressão sobre a superfície. Mas esta equação também me conta o seguinte, ó. Como eu posso mexer na força, eu também posso mexer aonde? Na área. Quanto mais reduzida for a área aonde incide esta força,
maior será a pressão. Olha só, quanto menor for esta área, maior será esta pressão. Quanto maior for esta área, menor será essa pressão. Ou seja, entre área e pressão tem uma relação inversa. Por que é importante salientar isso? Por uma única razão. Eles podem comentar com vocês uma questão prática envolvendo o conceito de pressão. Nós estamos falando agora no Enem, tá? O Enem é aquela velha aplicação prática do nosso cotidiano. Então, vamos lá. Vocês já cozinharam alguma vez? Pois é, claro que sim. Vocês concordam que na cozinha tem uma criança, tá, que a gente usa bastante, que é a faca? Qual é o problema da faca? Você vai dizer, o problema da faca é o fio. O que significa afiar a faca? Na verdade, quando a gente afia a faca, nós estamos mexendo na área de contato. Quando a gente afia a faca, nós estamos reduzindo a área de contato. Qual é o objetivo de reduzir a área de contato? Observe, quando você vai cortar alguma coisa, você vai aplicar uma força. Certo? Então, ao passar a faca no seu alimento, você vai aplicar uma força. Quanto menor for a área, lembra, pressão é uma relação entre quem e quem? Força e ar. Quanto menor for a área, maior será a sua pressão sobre o alimento que você vai cortar. Então, por que a gente afia a faca? Qual é o objetivo? Exercer maior pressão na hora do corte. Olha só, que coisa fantástica. Cotidiano de novo. Já está em termos de cotidiano. Tá? Vou fazer de conta que você vai viajar, tá? E o mundo que você vai viajar é um local onde tem muita neve. Imagina aqui, ó, é uma região com muita neve. Viu? Aí está lá você, ó, caminhando sobre a neve. Obviamente, você sabe que se você tem massa no planeta Terra, o que você tem? Peso. E peso é uma força. Se você observar, o seu pé ali, ó, representa uma área. O seu pé ali representa uma área. Então, significa dizer que em cada pé vai aparecer uma pressão, que é uma relação de força. O que a gente sabe? Quanto menor for o quê? A área, maior será a pressão. Se você exercer muita pressão na neve, qual é a sua tendência? Afundar. Como é que a gente consegue corrigir este problema para andar na neve? Nós simplesmente vamos colocar no pé uma espécie de uma raquete. No momento que a gente coloca no pé uma espécie de uma raquete, o que a gente está fazendo? Nós estamos aumentando a área que vai entrar em contato com a neve. E ao aumentar a área que vai entrar em contato com a neve, o que a gente está fazendo? Mais pressão ou menos pressão sobre a neve? Menos pressão. Então, a gente aumenta a área exatamente com que objetivo? Diminuir a pressão. A gente diminui a área com que objetivo? Aumentar a pressão. Não esqueçam dessas duas relações, que elas são importantes. Tá? E o Enem, volta e meia, ele gosta de brincar com esse conceito. Então, retomando aqui rapidinho, ó, tá? Antes da gente poder voltar e começar a hidrostática com vocês. O que vocês têm que lembrar? Primeiro, pressão é uma grandeza o quê? Escalar. Ela é medida em Newton por metro quadrado. E não esqueça, a força que você vai estar falando é uma força que é perpendicular à superfície.
Então, a pressão média distribuição desta força sobre a área. Se a pressão média distribuição da força sobre a área significa o quê? Quanto mais a área, mais distribuída a força, menos pressão você faz. Quanto menos área, mais concentrada é a força, mais pressão você faz. Tá? Aberto para perguntas sobre pressão, para a gente dar o próximo passo e começar a falar de hidrostática. Lembraram o que é pressão? Tranquilo? Podemos avançar? Zero de dúvidas? Se tiver dúvida, pode falar. Não trava. É importante perguntar, tá? Esse é um conceito aqui, ó, que a prova, tá? Ali Arthur, Lucas, Vanessa, a prova cobra de vocês, tá? Ela vai cobrar de vocês. O Enem não abre mão de falar sobre pressão na prova. Pegaram a ideia? Não esqueçam, então. Pressão é grandeza escalar. O que significa isso? Ela não tem direção e não tem sentido. Ela só tem moto. Posso pagar? Tranquilo? Pode pagar, senhor. Beleza. Vou dizer para vocês. Qualquer coisa que vocês travem, por favor, gritem. Tá? Bueno, quando a gente fala em pressão, o que vocês têm que lembrar? Fluido. O que é fluido mesmo? Quando eu estou apagando aqui, vocês podem me dizer. Ah, fluido é líquido e gás. Muito bem. Líquido e gás não fazem o quê? Força. Líquido e gás fazem pressão. Então, quando a gente fala em hidrostática, o que a gente não vai falar? O líquido exercendo força. A gente vai falar que o líquido exerce o quê? Pressão. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, cotidiano, dia a dia. A nossa vida. Planeta Terra. Cadê a Terra? O que envolve a Terra? Você pode dizer, ó, a Terra é envolvida por uma atmosfera. Imagina ali, ó, uma coisa chamada de ar. Muito bem. Então, acima da camada do solo, nós temos ar. E este ar, por sua vez, ele tem o quê? Ele tem massa. E no planeta Terra, toda a massa sofre força. Então, no momento que você está no planeta Terra, o que você vai dizer? Olha, esta massa de ar vai exercer sobre o meu corpo uma... Eu não posso dizer força. Vai exercer o quê? Porque fluido não exerce força. Fluido exerce o quê? Pressão. Então, esta massa de ar vai exercer sobre o meu corpo uma pressão. E a gente chama essa pressão de quê? Pressão atmosférica. Tá? É a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é exercida por quem? Pela massa de ar. Viu? Muito bem. Agora eu preciso assim que vocês pensem junto comigo. Isso aqui, ó, é o solo. Aí, ó, eu vou subindo o morro, até lá em cima. Tranquilo? Este solo aqui, ó, ele está ao nível do mar. Tranquilo? Muito bem. Vocês concordam que tem ar aqui? Mas é claro que sim. Vocês concordam que tem ar aqui? Pois é claro que sim. Qual é a diferença do ar nesta situação para o ar nessa situação? Pois é, ó, quando eu estou, vamos pensar de uma forma rústica, a nível de mar, a quantidade de ar sobre mim é maior do que quando eu estou lá em cima do pico da neblina. A quantidade de ar seria menor. Muito bem.
Vocês concordam que esta massa de ar equivale a uma força? Quanto maior a massa de ar, maior seria esta força sobre Joe. Uma força incidindo em uma área gera o quê? Uma pressão. Então, quanto maior a coluna de ar sobre Joe, maior a pressão. Quanto menor a coluna de ar sobre Joe, menor a pressão. O que significa isso? Que quanto mais próximo eu estiver do solo, maior é a pressão, porque maior será a massa de ar. Quanto mais afastado eu estiver do solo, menor será a camada de ar, menor será a pressão. Atenção. Esta história de dizer nível do mar e pico da neblina, nós estamos falando de quem? De uma coisa chamada de altitude. E eles vão me perguntar na prova, qual é o comportamento da pressão atmosférica em relação à altitude? À medida que eu me afasto do solo, eu estou aumentando a minha altitude. E quando eu estou aumentando a minha altitude, eu estou aumentando a quantidade de ar sobre Joe ou diminuindo? Vou dizer, diminuindo. Se está diminuindo, está aumentando ou diminuindo a pressão? Está aumentando ou diminuindo? À medida que eu vou me afastando do solo? Diminuindo. Diminuindo a pressão. Então, por favor, anotem isso. Qual seria a maior pressão no planeta? A nível do mar. Esta é a maior pressão. Tá? Então, a nível do mar, nós teríamos a maior pressão atmosférica. Esta pressão atmosférica aqui, ó, ela equivaleria ao que nós chamamos de um ATM. Bom, informação. Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio equivalem a 10 na 5 Newton por metro. Então, olha só como a pressão atmosférica ela é grande. Qual é a vantagem da pressão atmosférica? Que ela vai atuar em todas as direções e sentidos. Por isso que a gente não morre desmaiado. Tá? Porque essa pressão atua sobre o nosso corpo em todas as direções e sentidos. Tá? Mas ela vale 760 milímetros. Até aqui, aonde vocês conseguem? Sim. Anotem isso aqui eles consideram assim fundamental. Vanessa, tu que trabalha com a parte de saúde? Sim. Uhum. Tá, me diz uma coisa. A Vanessa vai nos ajudar agora. Quando a gente vai aferir a pressão arterial, geralmente ela está em que ordem? O que é o mais ou menos o normal? Geralmente 12 por 8, né? Então a gente... Então presta bem atenção que a Vanessa está nos ajudando. Pressão arterial. Tá? O normal é 12 por 8. Você sabe 12 o quê e 8 o quê? Se vocês forem ver, é 12 centímetros de HG. Que é a mesma coisa que 120 milímetros de mercúrio. 8 é o quê? 8 100 de 80 centímetros de HG. Tá? Então, deixa eu só corrigir aqui, ó, a minha escrita aqui. Aqui é 12. Esse 12 aqui, na verdade, é o que a gente chama de 120. E este 8 aqui, ó, é o nosso 80. Então, é 12
centímetros de HG. Centímetros de HG. Crianças, se a gente for passar isso para milímetros, seria 1.200 e 800. Pergunto para vocês, a pressão atmosférica é de quanto é? 760. E a nossa pressão, ela fica exatamente entre quem? 1.200 e 800 milímetros. Ou seja, o nosso organismo se equilibra com quem? Com a pressão atmosférica. Então, o que significa isso em tese? Vamos lá, vamos tentar entender o que significa isso em tese. Vocês acompanham futebol? Quando o cara diz assim, o cara vai jogar na altitude. O teu organismo aqui, está acostumado com uma pressão de quanto? 760. Então, ele se equilibra com essa pressão. À medida que tu começa a subir, o que acontece com a pressão atmosférica? Ela diminui. E ao diminuir, o que vai acontecer com o teu organismo? Qual é a tendência natural dele? Buscar o equilíbrio. E ao buscar esse equilíbrio, qual vai ser a tendência natural dele? Aumentar a sua pressão arterial ou diminuir a sua pressão arterial? Diminuir. Por isso que dá aquela bobeira. O cara fica assim, mole. Tá? Exatamente porque o organismo tenta se habituar à pressão do local. Então, aqui, em nível do mar, a nossa pressão arterial, ela está em combinação com a pressão atmosférica. Então, à medida que a gente sai, troca de lugar, o que eu tenho que entender? Que o meu organismo vai tentar se adaptar a essa pressão. Se essa pressão diminui, a tendência do meu organismo é diminuir junto essa pressão. Se essa pressão aumenta, a tendência do meu organismo é o quê? Aumentar essa pressão. Pegaram a ideia? Tranquilo? Em paz? Então, não esqueçam desses valorzinhos aqui, Eles são muito importantes para a prova. Tá? Beleza? Em paz? Entenderam por que a história do 12 por 8? Que na verdade seria o 120 por 80 ou 1.200 por 800? Tá? Ou a gente fala em centímetros de mercúrio ou em milímetros de mercúrio. Se vocês olharem o aparelho, chamado aquele velho aparelho de pressão, vocês vão ver as unidades que eles estão calibrados. Até aqui, perguntas, irmãos? Tranquilo, senhor. Tudo ok, senhor. Beleza? Muito bem. Visto isso, tá? Nós podemos agora entrar na nossa famosa hidrostática. Tá? Bueno. Crianças, por que eles falam hidrostática? Pode dizer, porque existe a hidrodinâmica. Exatamente. Quando se fala em hidrostática, a gente está falando no fluido parado. Então, atenção. Fluido em repouso. Escrevam isso. Hidrostática significa fluido em repouso. Por favor, isso faz toda a diferença. Tá? Então, imagine ali, um reservatório com água. E agora, só preciso que vocês pensem junto comigo. Vamos imaginar que você estivesse neste ponto que eu vou chamar de... Isso é um reservatório de água, uma piscina, pensa numa piscina ali. Isso aqui é uma piscina, tranquilo? Isso aqui, é a superfície da piscina. Isso aqui é o fundo da piscina. Superfície, fundo. Se esse negócio aqui, é a superfície da piscina, significa dizer o quê? Que acima desse nível, o que eu tenho? Eu tenho ar. Tranquilo? Então, vou fazer a primeira pergunta para vocês. Se eu estivesse neste ponto 1, eu estaria ou não sujeito a uma pressão?
Pode responder. Eu estaria ou não sujeito a uma pressão? Sim. Claro que sim, porque acima de eu tem quem? Então, neste ponto 1, eu estaria sujeito ao que nós chamamos de pressão atmosférica. Ok? Tranquilo? Muito bem. Agora pensa junto comigo. Pessoal, se eu resolver mergulhar e chegar neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto 2. Eu estarei sujeito a alguma pressão? Sim. Vai dizer sim. Que pressão? Do ar mais água. Tu vai dizer de tudo que estiver acima de mim. O que tem acima de mim? Tu vai dizer, ó, tem o ar e tem o líquido, certo? Então, você estará sujeito a duas pressões. Uma pressão que nós chamamos de quê? Pressão atmosférica, mais uma outra pressão que nós vamos passar a chamar de quê? Pressão hidrostática. Esta pressão aqui, ó, é o que nós vamos chamar de pressão total. Então, a pressão total será sempre uma soma entre quem e quem? A pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Certo? Muito bem. Agora, o nosso olhar, atenção agora, por favor. O nosso olhar será exclusivo à pressão hidrostática. Então, eu quero que você só pense comigo, não na pressão total agora, só na pressão hidrostática. Então, vamos pensar junto comigo. Por que existe a pressão hidrostática? Mas, sabe, existe a pressão hidrostática porque tem líquido sobre o teu corpo. E esse líquido tem uma massa. E esta massa vai gerar um peso, que é uma força. E esta força vai gerar uma pressão sobre o teu corpo. Beleza? Então, atenção. Se eu resolver descer mais um pouco, eu aumento ou diminuo a pressão? Pessoal, se tu descer mais um pouco, a quantidade de líquidos sobre você é maior. Se a quantidade de líquidos sobre você é maior, qual é a sua tendência? É aumentar a pressão. Qual é a diferença de estar em 2 e estar em fricção? Estar em 2 é estar a esta profundidade. Estar em 3 é estar a esta profundidade. O que a gente está dizendo? Que a pressão hidrostática, ela vai ter uma relação com quem? Com a profundidade. Quanto maior for a profundidade, maior será a pressão que o líquido vai exercer. É óbvio isso para vocês ou não? Fica tranquilo? Sim, senhor. Agora vamos para uma outra análise. Se eu dissesse assim para vocês, pessoal, eu resolvi tocar sal nesta água. Em vez de água pura, virou salmoura. O que eu estou fazendo? Eu estou mexendo em alguma coisa? Eu vou dizer sim, tu está mexendo. Numa coisa chamada de quê? Densidade, que é uma relação entre massa e volume. No momento que eu colocar sal nesta água, eu estou aumentando a massa, o que significa dizer que eu estou aumentando a densidade deste líquido, desta solução. Bom, vamos pensar um pouquinho. A massa tem peso. Peso é uma força. Quanto maior a intensidade da força sobre a área, maior será a pressão. O que significa isso? Que se eu mexer na densidade, eu estou mexendo em quem?
eu estou mexendo na pressão. Significa dizer que a pressão hidrostática vai depender da densidade do fluido que eu estiver mergulhando. Quanto mais denso for o fluido, mais pressão ele vai exercer. Quanto menos denso for o fluido, menos pressão ele vai exercer. Ah, entendi. E o último fator seria o óbvio. Eu sei que a pressão existe em função da massa sofrer uma atração. E a gente já estudou em algum lugar do passado uma fórmula que diz massa vezes gravidade é igual a peso. E este peso aqui, ó, vai dar origem à pressão. Logo, em tese, vamos pensar assim para ficar fácil, quanto maior fosse esse peso, maior seria quem? Essa pressão. A massa é a mesma. Se eu mexer na gravidade, eu mudo o peso? Pode dizer sim. Quanto maior a gravidade, maior o peso. Então, significa dizer que se eu mexer no peso, eu estou mexendo aonde? Na pressão. Então, eu posso dizer que a pressão também vai depender de quem? Da gravidade. Olha só, olha só, olha só. Quais são os fatores que influenciam na chamada pressão hidrostática? Você vai dizer, essa é barbada. A pressão hidrostática vai depender de 3 fatores. Quais são eles? Densidade, gravidade e profundidade. Esses são os fatores que influenciam na pressão hidrostática. Tá? Então, se vocês lembrarem, para passar, devemos gostar de hidrostática. Olha que coisa fantástica. Romântico esse negócio. Para passar, devemos gostar de hidrostática. Ou seja, a pressão hidrostática depende de 3 fatores. Quais são eles? Densidade, gravidade e profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Pegaram a ideia? Tranquilo? Em paz com Deus e com o universo? Pode falar, se travarem sem mistério nenhum. Como eu disse para vocês. Vamos ver agora se vocês são capazes de me falar isso aqui. Como é o nome dessa pressão mesmo aqui? Pressão Total. tal. Então preste atenção agora. Eu vou botar para vocês. Eu vou montar o desenho. Tá? Só vou montar o desenho aqui para ficar romântico. Tá? Chamar de observação. Para vocês, na hora da prova, não cometerem nenhum equívoco. Atenção. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá aqui. Olha só que coisa mais fofa do planeta. Está aqui o meu ponto A. Se eu perguntar assim para vocês, quanto vale a pressão no ponto A? Qual é a resposta de vocês? Esse A está dentro de um recipiente que contém água. Quanto vale a pressão no ponto A? Você vai dizer, vai ser a pressão A atmosférica mais quem? A pressão Hidrostática. Ou seja, a pressão no ponto A será igual a quem? Pressão atmosférica mais densidade, gravidade e profundidade. É essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente vai brincar agora com vocês. Tá? Escrevam ela aí no canto, chame a atenção dela no canto,
Porque aqui, ó, a gente vai explorar algumas discussões desse cara aqui. Tá? Vocês têm que dominar, vocês têm que entender, não porque eu quero, porque o Enem pode perguntar para vocês. Tá? Queridos, queridas, perguntas até aqui. Conseguiram lembrar alguns conceitos? Tranquilo? Pressão é uma grandeza escalar ou vetorial? Escalar. Escalar. No líquido, no fluido, ela atua em todas as direções e sentidos. Sempre em todas as direções e sentidos. Tá? Pressão atmosférica muda com a altitude ou não? Sim, senhor. Sim. Então vamos lá, ver se vocês pegaram a ideia. Quando eu subo, eu estou aumentando a pressão ou diminuindo a pressão? Diminuindo. Diminuiu a pressão. Diminuindo. Então significa que a água ferve acima de 100 ou abaixo de 100? Abaixo. Abaixo de 100. Reduzir pressão significa reduzir ponto de ebulição. Não esqueçam disso, tá? Então, quando eu estou subindo o morro, a pressão está diminuindo e a água vai ferver a uma temperatura menor do que 100, tá? Lembrem disso que pode aparecer uma perguntinha louquinha como essa para vocês, tá? Eu vou apagar o quadro agora, porque eu vou precisar judiar de vocês sob o ponto de vista matemático. Eu sei que vocês vão brigar comigo, vão me xingar, dizer assim, ó, mas por quê? Não é que eu quero. É como eu disse para vocês, eles acham, tá, que eles podem misturar tudo junto num único lugar. Então vamos lá. Atenção, crianças. Se eu perguntasse assim para vocês, olha para cá. A pressão total é igual a quem sempre. Pode dizer, isso é barbado. É a pressão atmosférica mais quente. A pressão hidrostática. Para passar, devemos gostar de hidrostática. Esta é a equação. Vamos lá agora. Muita calma nessa hora. Irmãos, irmãs, imagine aqui um lago. Isso aqui é um lago, tá? Beleza. Pergunto para vocês. A pressão atmosférica, à medida que, olha, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A pressão atmosférica, à medida que o mergulhador, imagine esse cara aqui é um mergulhador, começa a descer. A pressão atmosférica aumenta, diminui ou permanece a mesma? Diminui. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha só a maldade. A pressão atmosférica neste mergulhador aumenta, diminui ou permanece a mesma? Permanece a mesma? Ela permanece a mesma por quê? Porque para mudar a pressão atmosférica eu tenho que subir de nível. Tá? Ou seja, eu tenho que subir no planeta. Tá? Sair do planeta. À medida que vou me afastando do solo, a pressão vai diminuindo. Então, observem que aqui, ó, a pressão que está acontecendo no nível da superfície livre deste líquido não muda. Ela permanece rigorosamente a mesma. Então, neste caso, este cara aqui, ó, é um fator constante ou variável? Constante. Olha só que coisa mais legal. Esse negócio aqui é um lago. É um lago. A substância permanece a mesma. Se é um lago e a substância permanece a mesma, a densidade da água permanece o quê? A mesma. Tá, vamos considerar ela sem variações de temperatura. A gravidade não muda, porque eu não estou mudando de local. Se a densidade permanece a mesma, a gravidade permanece a mesma, este produto, gravidade versus densidade, permanece igual, permanece constante.
Então, atenção, na pressão total sofrida pelo mergulhador, a pressão atmosférica permanece a mesma, densidade e gravidade permanecem iguais. O que muda? O que se altera? À medida que esse cara começa a mergulhar, o que está mudando aqui? Está mudando aquilo que nós chamamos de que mesmo? Profundidade. À medida que muda a profundidade, muda a pressão? Sim. A pressão desse caso aumenta ou diminui? À medida que estou descendo. A pressão? Aumenta. Então, observe que a pressão total, tá? A pressão total vai variar. Por favor, agora se ligue. A pressão total vai variar com quem? Com a profundidade. Não esqueçam isso. A pressão vai variar com a profundidade. Quanto mais no fundo eu descer, mais pressão eu sofro. Até aqui, em paz com Deus do universo? Eu sei o que eu vou dizer agora. Vocês vão atirar, se estivessem perto de mim, atiravam tomate. Mas eles podem perguntar para vocês sobre o gráfico. Esta equação aqui, ó, se vocês já estudaram com o Léo ou com o Rodrigo, ele vai dizer para vocês que esta equação é do primeiro grau. Se essa equação é do primeiro grau, esta equação obrigatoriamente vai ser uma reta. Tá? Vai ser uma reta. Então, atenção. Pressão em função da profundidade. Viu? Pressão em função da profundidade. Esta reta vai cortar o eixo das pressões neste cara aqui. Ela começa aqui, ó, faz assim, ó. O que é que vocês têm que saber? Vocês têm que saber exatamente aonde a reta corta o eixo das pressões. Qual é o nome desse cara? Aonde a reta corta o eixo das pressões. Aí vocês vão lembrar, este cara vai ser a pressão atmosférica. Então, se eles derem para vocês um gráfico, pressão em função da profundidade, aonde a reta cortar o eixo, ali vocês vão ter a pressão atmosférica. Viu? Mas, por favor, atenção, atenção, atenção. Quem é esta pressão que o Gustavo está falando? É a pressão, qual é o nome dela? Total. Leiam isto com cuidado. Vai dizer, mas qual é a diferença, crianças? Como é que se calcula a pressão hidrostática? Não é a total, é só a hidrostática. Pois é, aquela que diz que, para passar, devemos gostar da hidrostática. Olha só. Se eu fosse fazer o gráfico da pressão em função da profundidade, como é que seria esse gráfico? Esse gráfico também seria uma reta, só que essa reta partiria de onde? Da origem. Partiria aqui do zero. Então, agora eu convido para vocês olharem qual é a diferença deste gráfico e desse gráfico. Senhor, bota a câmera mais para baixo para a gente conseguir ver. Isso aí. Eu sou um animal. Olha só. Qual é a diferença deste gráfico para este gráfico aqui? Este gráfico é aquele onde a reta corta que eixo? O eixo das pressões. E aonde a reta cortar o eixo das pressões, ali vocês vão ter a pressão atmosférica. O que aqui não aparece? A pressão atmosférica. Por quê? Porque aqui eu só estou medindo quem? A pressão hidrostática. Esta é a diferença dos dois gráficos. A pressão hidrostática parte da origem, o gráfico. A pressão total,
ela parte lá da pressão atmosférica. Enxergaram a diferença? Tranquilo? É tranquilo ou não para vocês? Sim, senhor. Uhum. Pode perguntar. Eu sei que pode dar uma câimbra, mas eles podem judiar de vocês exatamente nisso. Por favor. A pressão hidrostática é uma coisa, a pressão total é outra, aquela que eu tenho que acrescentar a pressão atmosférica. Arthur, Lucas, que mais está ali? Tranquilo por enquanto, senhor. Por enquanto. Ok, senhor. Vamos ver a aplicação. Não, é que assim, ó, Lucas, a pergunta pode ser teórica. Só teórica. Entendeu? Só teórica, porque aqui ó, é um mundo de teoria só. Tá? Vamos falar agora de mais uma teoriazinha, para depois a gente entrar num conceito que eles já perguntaram. 90% dos tebanos caiu na armadilha. Tá? Caiu porque eles escrevem de um jeito para vocês se perderem. Tá? Mas só para ajudar vocês nesse tipo de situação. Vou colocar aqui como uma observação. Tá? Observação. Uma situação meramente, que eu vou dizer assim, ó, idealizada. Vamos pensar assim. Imagine que vocês tivessem aqui, ó, um recipiente fechado, tá? Tipo aquário. Imagine que isso aqui fosse um aquário, tá? Imagine agora que aqui, ó, vocês tivessem água. Mas que animal! Mas que animal! Água. E aqui ar. Certo? Preste bem atenção nisso. Aí eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão me responder, tá? Sem mistério nenhum. Ponto A. Quanto é que vale a pressão no ponto A? (766 Hg). Mas a gente pode chamar isso aqui de que mesmo? Pressão A? Pressão atmosférica. Beleza. Tranquilo? Então, de novo, sem problema. Ponto B. Quanto é que vale a pressão no ponto B? Mesma coisa. Pressão atmosférica. Vocês concordam que o ponto B é um ponto de divisa entre o ar e a água? Sim. Tá? Então, ponto de divisa entre o ar e a água é a pressão atmosférica. Fantástico. Vamos pegar um ponto C agora. Quanto é que valeria a pressão no ponto C? Atmosférica mais hidrostática. É só lembrar, tudo que está acima de mim. Então, seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Todos concordam? Vamos imaginar agora, olha só. Atenção, olha só. Por que existe a pressão atmosférica aqui? Respondam rápido. Porque existe o ar. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um aparelhinho. Isso aqui é um aparelho. Vou chamar de bomba de vácuo. Vamos imaginar que eu consiga, tá? Simplesmente sugar o ar daqui. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou tirando o ar daqui. Atenção agora, pessoal. O que não existe mais aqui? Pressão atmosférica. Não existe mais o ar, certo? O que eu coloquei ali? O ar. Beleza? Se eu retirei o ar dali, muita atenção agora. Quando eu retirei o ar dali, ó, isso aqui era com ar. Com ar. Isso aqui é sem ar. Quando eu retirei o ar dali, o que acontece com a pressão no ponto A? Ela vai valeria quanto? Não tem mais. Ah, é? Zero.
Zero. Não tem massa. Ar é inexistência de matéria, não tem massa. Então, quando eles disserem para vocês, prestem bem atenção nisso, tá? Vou colocar aqui, ó. Não, vou botar aqui do lado. Aqui do lado para ficar melhor. Quando eles colocarem assim para vocês, por favor, tá? Por favor. Olha só. Eu vou fazer um desenho, tá? Quem já viu esse desenho alguma vez na vida, vai dizer, oh, yes. Atenção. Olha só. Daqui. Imagine aqui uma vasilha, tá? Imagine aqui um líquido. Imagine aqui uma provetinha. E aqui, líquido. Tá? Um líquido X qualquer. Tá? Eu vou dizer que aqui é vácuo. Tranquilo? Em paz? Alguém vai me perguntar o seguinte, mas para aí, só um pouquinho. Como é que pode eu ter líquido nessa proveta? Como é que pode isso? Vamos pensar junto comigo. Só para efeito de raciocínio. Agora, eu vou tirar o líquido daqui. Vamos imaginar. Vocês vão me dizer se isso faria sentido ou não. Que o líquido estivesse aqui. Certo? Pensa. Se eu disser que aqui tem ar, o que existe aqui? Uma pressão atmosférica. Vocês concordam ou não? Empurrando esta camada de líquido. Empurrando essa camada. Se aqui existe vácuo, o que não existe? Pressão atmosférica. Não tem pressão. A pressão aqui é zero. Aí pensa só um pouquinho. Se eu empurrar esse cara aqui, tá? Qual seria a tendência desse líquido nesse ponto? Permanecer ali ou subir? Subir. Subir. A tendência natural desse líquido é subir. À medida que esse líquido começa a subir, vocês concordam que nesse ponto aqui, ó, ele vai gerando uma pressão? Porque agora tem líquido aqui, ó. Vocês concordam que esse líquido começa a gerar uma pressão nesse ponto? E ele continua subindo. E essa pressão nesse ponto aumentando. Ele continua subindo. E essa pressão nesse ponto aumentando. Chega um determinado momento que esta pressão se torna rigorosamente igual à pressão atmosférica. Aí a gente vai dizer que esta coluna de líquido está equilibrada pela pressão atmosférica. Esta aqui é conhecida como experiência de Torricelli. Esta criança aqui, ó, é o mercúrio. Esta coluna aqui, ó, é de 760. Foi assim que foi medida a pressão atmosférica, tá? Usando esse experimento. E lá em cima tem o quê? Vácuo. E aqui tem ar. Então, o que fez Torricelli? Foi retirando o ar desta proveta e substituindo, obviamente, não é substituindo, retirando o ar, formando o que ali? Vácuo. À medida que foi formando vácuo, o líquido foi subindo, até que ele parou em determinado ponto. Onde é que ele para? Exatamente quando esta quantidade de líquido equilibra a pressão do ar, ou seja, a pressão atmosférica. Significa dizer que esta pressão hidrostática equivale à pressão atmosférica. Então, é assim que se aplica no caso, na prática, Lucas, que eu queria saber. Eles podem falar para vocês sobre esta experiência do vácuo ali.
Ajudei vocês ali? Tranquilo? Sim, Pegaram? sim. Beleza? Tá? Então, se caso eles mostrem para vocês esta figura na prova, lembrem. O que é importante lembrar desse negócio aqui, Gustavo? Lá em cima eu tenho o quê? Tá. Se o líquido for mercúrio, qual é a altura desse cara aqui? 76 centímetros ou 760 milímetros. Tranquilo? Vocês não me perguntaram, mas eu vou perguntar para vocês. E se por acaso, ao invés de mercúrio, esse cara tivesse usado água? Que é a questão que vocês vão responder esse ano no Enem. Se ao invés do mercúrio eu tivesse usado água, o que ia acontecer? Eu ia precisar de uma proveta Acho que é uma maior, boca. aproximadamente de 10 metros. Então, preciso de 10 metros de água para equilibrar uma atmosfera. 10 metros de água num tubo para equilibrar uma atmosfera. O que eu disse? 10 metros de água para equilibrar o quê? Uma atmosfera. Olha só. Olha só. Olha só. Algum de vocês já foi mergulhador alguma vez? Já mergulharam? Alguém já mergulhou de vocês? Ah, mergulhar só por mergulhar, né, senhor? Sim, mas Essa, mergulhou. Não por... radical. Mergulhou. Se atirou na água. Vamos lá. À medida que a gente se atira na água e vai descendo, vai descendo, vai descendo. Imagina aqui, ó. Água ali, ó. Fantástico. À medida que a gente se atira na água e vai descendo, vai descendo, vai descendo, o que a gente vai sentindo? A pressão aumentar ou diminuir? Pressão aumentar. Então, vamos brincar agora. Olha só que coisa fantástica. Olha só que legal. Eu estou aqui, neste ponto A. Pergunto para vocês. Quanto vale a pressão no ponto A? Vai dizer, essa é a barbada. Vale a pressão de uma atmosfera. Concorda? Tranquilo? Sim. Aí eu comecei a mergulhar, descendo. E eu sou uma pessoa assim, ó, muito fofa, a coisa mais querida. Desci até o ponto B. 10 metros. Quanto é que vale a pressão no ponto B? Aí o cara vai dizer, essa eu sei. A pressão no ponto B vai ser o quê? A pressão atmosférica mais a pressão que hidrostática, correto? E o que eu sei sobre esse tal 10 metros aqui? Uma coluna de água de 10 metros equivale a quem? A uma atmosfera. Então, no momento que eu desci 10 metros, a pressão hidrostática, atenção, disse pressão o quê? Hidrostática. Muito cuidado aqui. A pressão hidrostática nesse ponto equivale a uma atmosfera. Essa pressão que é mesmo? Hidrostática. É de uma atmosfera. Então eu pergunto, quanto é que vale a pressão total no ponto B? 2 atmosferas. Se eu tivesse descido, tanque, mais 10 metros, a minha pressão hidrostática no ponto C seria de quanto? Ora, se eu desci mais 10 metros, eu aumentei mais uma atmosfera na minha pressão, ou seja, a pressão hidrostática no ponto C seria de 2 atmosferas. Logo, a pressão total no ponto C seria igual a quanto? Eu espero.
3 3. atmosferas. Então, a cada 10 metros, a cada 10 metros, a cada 10 metros, o que acontece com a minha pressão? Aumenta sempre de quanto? De 1 atmosfera. Então, a cada 10 metros que eu vou descendo, em que planeta? Água. Tá? Então, na água, a cada 10 metros que eu vou descendo, a minha pressão sempre aumenta 1 atmosfera. Vamos ver se eu entendi. Se eu descer 50 metros, qual é a pressão hidrostática? Desci 50 metros, qual é a pressão hidrostática? 5. 5. E a pressão total? 6. 6. Então, se eu descer uma profundidade de 50 metros, a minha pressão total será de 6 atmosferas. Conseguem? Sim ou não? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou apagar de novo e vocês vão ter que responder. Atenção. Cuidado na língua, tá? Que eles vão usar. Vê se vocês pegam. Eu estou no ponto A. Qual é a pressão? 1 atmosfera. Que equivale a 1 atmosfera. Agora eu vou descer. Ó. Eu desci 50 metros. Presta atenção. Eu desci 50 metros. Qual a minha pressão total? Pressão total, não é hidrostática. Era total agora. É de quanto? 6 atmosferas. 6 atmosferas. Todos vocês que estão na aula, vocês estão entendendo isso? Consegue entender por que é 6? A cada 10 aumenta 1, a cada 10 aumenta 1. Então era 1, desci 10, passei para 2, desci mais 10, passou para 3, e assim sucessivamente até chegar em quanto? 6 atmosferas. Ok? Então olha a pergunta que eu vou fazer. Ok, senhor. Qual foi a variação de pressão entre A e B? Qual foi a variação de pressão entre A e B? Pressão equivale a quanto? 1. Pressão equivale a quanto? 6. Quanto eu variei? Variação da pressão total. Agora a variação da pressão. Pressão. 5, Quanto senhor. eu variei? 5. Eu estava em 1, passei para 6, variei 5. Vocês concordam? Sim ou não? Ao concordar, Sim. eu concordo, mas não sei se está certo. Não, sim, mas é aquela história. Eu tenho R$1 e agora eu tenho R$6. Quanto eu aumentei? R$5. Não é isso? Essa foi a questão do Enem. Eles mostravam que o mergulhador desceu 50 metros. Eles mostravam isso. Que o mergulhador tinha descido 50 metros e perguntavam sobre a variação da pressão. O cara vai dizer, desceu 50 metros significa o quê? Olha só. Passou, muitos caíram nessa. Se ele desceu 50 metros, ele estava com 1, passou para quanto? 6. E muitos responderam 6. Não era isso que eles queriam. Eles queriam saber quanto eu mudei. Eu estava em 1, passei para 6, mudei 5 só. Entenderam? Tranquilo? Pegaram a ideia? Ok, A senhor. gente acertou, então. Hã? A gente acertou, então. Fiquei nervosa, comecei a Não, ficar. é isso aí, mas não tem, é isso aí, não tem. É que uma coisa que vocês têm que começar a se habituar na prova do Enem, por favor, é lerem a questão. Se vocês lerem a questão com calma, tá? É a Vanessa que eu estou falando? Isso, senhor. Eu quero Aham. puxar a orelha dela, porque Ah, sexta-feira eu estava na nem aula, fala. tá? Quem estava comigo ali era o... Lucas, não? Não, tinha outro menino. Era eu, sou- senhor. O Ah, Giovanni. tu diz eu, tu acha que o velho vai lembrar do eu? Eu tô sem Giovanni, óculos, senhor. é que eu tô sem óculos, eu não enxergo absolutamente nada. É, O Giovanni. a gente revisou pontos fundamentais para a prova. E eu não vou revisar de novo. Tô Ah, brincando. senhor. Tô brincando. Mas assim, ó, o que eu preciso mostrar para vocês, por isso que eu convidei vocês para uma aula dessas aulas de plantão, é mostrar para vocês exatamente isso, é desconstruir o medo. Existem questões, e não é uma, são várias questões. Se a gente olhar com calma,
E atenção, eu não preciso saber tanta física quanto eu acho que eu preciso saber. Claro, não são todas, mas tem muitas questões que basta olhar para ela e dizer assim, só um pouquinho, para aí. O que esse cara quer? A gente olha, pô, só pode ser isso. E no só pode ser isso, eu cheguei a mostrar para o Giovanni, tinha questões que tu olhava no só pode ser isso, eliminava 3 de cara. Até para chutar fica mais fácil. Tá? Então, é isso que eu preciso de vocês. Tá? Comecem a ter mais calma. Quando a gente passa a teoria para vocês, é isso que vocês têm que entender. A teoria é só base para raciocinar. Então, a gente tem que alimentar vocês com essas informações. A gente espera que vocês dominem tudo isso. Claro que não, nem eu e nem eles esperam isso. Que vocês dominem tudo, não é isso. A única coisa que eles esperam de vocês é que esse cara consegue ler e consegue associar alguma coisa que ele aprendeu com o que eu estou falando. É isso que eles querem. É essa percepção que eles querem de vocês. Tá? Bom, agora a gente vai para uma prática, já que o Lucas queria tanto prática, a gente vai começar a praticar esse negócio da pressão hidrostática. Então, eu já reconheço, olha a importância, esse primeiro momento é só reconhecer que a pressão hidrostática existe. Tá? Essa pressão hidrostática depende de quem mesmo? Tá bem? Cidade da profundidade, da gravidade. Nunca esquecendo, para passar, eu devo gostar de hidrostática. Atenção, crianças, olha só que coisa mais fantástica isso aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E vocês vão dizer, muito fantástico, muito fofo, muito querido esse negócio aqui. A rádio é um quarto. Hoje eu quero ser feliz. Isso aqui é chamado tubo manométrico, ou manômetro. Tá? Isso aqui é um tubo manométrico. Imagine que este cara aqui, ó, fosse HG. O que é HG? Estou colocando, esse negócio pode aparecer para vocês. O que é o HG? É o mercúrio. Tá? Mercúrio é o HG. Crianças, preciso de vocês agora. Atenção. Please. Aqui, ó, eu tenho ar. Aqui eu tenho um gás qualquer. Gustavo, que gás? Sei lá, um gás. Eu tenho gás. Certo? Vamos ver se só olhando para essa coisa, passa a ser óbvio para vocês. Só olhando. Vocês concordam que o nível do líquido na superfície de separação entre o gás e o mercúrio, do ponto A para o ponto B, é diferente? Vocês concordam que tem uma quantidade de mercúrio acima desse nível de separação entre o gás e o mercúrio? Sim. Quero ver isso ou não? Agora eu pergunto para vocês, o que aconteceria se este gás fosse ar também? Este desenho aqui seria possível? Se aqui fosse ar e aqui fosse ar, seria possível ter níveis de separação diferentes? Não. Imagine, agora vocês têm que usar, observe, esqueçam a física e usem a lógica do cotidiano de vocês. Se vocês pegassem aqui, ó, 2 tubos, tá? Se comunicam. Esse tubo, que eu vou chamar de A, se comunicando com esse tubo, que eu vou chamar de B. Isso aqui a gente chama de vasos comunicantes. Cara, se eu começasse a derramar água aqui, ó, água, começa a derramar água, e esse negócio começa a encher.
o nível que eu tiver em A e o nível que eu tiver em B, obrigatoriamente tem que ser o quê? Igual, já que a água. Sim ou não? Sim. É possível num tubo em forma de U eu ter mais água desse lado do que desse? Claro que não tem lógica. Você concorda que não tem lógica? Sim ou não? Pode ser que eu esteja passando do... Você consegue entender que não faz sentido eu ter mais água desse lado do que desse? Já que aqui eu tenho ar e aqui eu tenho ar também. Faz sentido ou não? Sim. Para ser diferente, o que seria necessário? Que a pressão desse lado fosse um quê? Diferentes. Se eu fizesse mais pressão desse lado, qual seria a tendência do líquido aqui? Subir. Então, quando vocês enxergam desnível entre as chamadas superfícies livres, desnível entre esta superfície livre e essa superfície livre, o que eu já estou dizendo? Que o que tem acima deste líquido aqui e aqui são coisas diferentes. Até que vocês conseguem? Sim ou não? Para mim, por enquanto, tranquilo. Tá, pode falar sem problema nenhum. Se alguém travou, por favor, pode gritar. Queridos, vamos lá. Dá para mais ou menos entender que esse cara teve mais força do que esse cara aqui? Esse cara conseguiu empurrar. Não, eu não estou usando o termo força só para ficar mais fácil de vocês pensarem. Este cara aqui fez mais pressão do que esse aqui. Então já dá para perceber que a pressão desse cara e a pressão desse cara são coisas diferentes. Que a pressão desse cara é maior que a pressão desse cara. Então eu posso dizer que a pressão do gás com certeza é maior do que uma atmosfera ou menor do que uma atmosfera? Maior. Maior. Então na resposta eu já posso dizer, ó, a pressão deste gás é mais do que uma ATM. De cara. Consegue até aqui? Beleza. Por que eu vou usar centímetros de Hg? Olha o que eu estou dizendo. Que este cara aqui, ó, neste ponto 1, e este cara neste ponto 2 tem a mesma pressão. Tá? Este cara nesse ponto 1 e esse cara nesse ponto 2 tem a mesma pressão. A pressão em 1 é igual à pressão em 2. Tá? Mas por que tu está dizendo isso? Porque quem estiver no mesmo líquido, no mesmo nível, tem a mesma pressão. Então, a pressão em 1 e a pressão em 2 são rigorosamente iguais. Mesmo líquido, mesmo nível, mesma pressão. Então, se eu olhar, eu posso pensar esse negócio como uma balança. Pensa como uma balança. Equilibrada. O animal. Eu estou dizendo que a quantidade de coisa aqui e a quantidade de coisa aqui implicam no mesmo peso, se fosse balança. Aqui, ó, imagine isso aqui como fosse pratos de balança. Vai ficar fácil de pensar. Só que ao invés de peso, eu vou dizer o quê? Que a pressão exercida nesse prato e a pressão exercida nesse prato são iguais. Então, eu vou trocar o termo peso por pressão, em termos de raciocínio. Então, me ajude agora. Vem comigo aqui. O que eu tenho acima do ponto 2? Então, vai ser o gás. Então, tem a pressão do gás. É esse cara que está acima do ponto 2. O que eu tenho acima deste ponto 1 aqui? Vai dizer, tem um líquido mais água. Então, acima desse ponto 1, eu tenho a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, a pressão deste gás, olha só, a pressão deste gás será a pressão atmosférica, aqui, mais densidade, gravidade e profundidade, ou seja, mais pressão hidrostática. Até aqui, vocês conseguem
Sim ou não? Só preciso que vocês enxerguem isso para que eu possa dar o próximo passo, que é o fundamental. Vocês conseguem ou não? Sim, senhor. Agora eu vou dar o fundamental. São as relações. Tá? Então vamos lá, ver se vocês conseguem pegar. Vocês lembram que eu disse lá no início que uma atmosfera equivaleria a 76 centímetros de HG? Vocês lembram disso? O que significa equivalência? Se eu tiver 76 centímetros de HG, eu tenho uma atmosfera. Olha para mim aqui. Atenção. Olha só. Irmãos e irmãs. Que líquido eu tenho aqui? Mercúrio. Se eu disser para vocês que a altura aqui, ó, é 30 centímetros de HG, significa dizer que isto aqui, ó, de mercúrio, equivale a mais que uma atmosfera ou menos que uma atmosfera? Menos. Menos. Então, com certeza, a pressão deste gás vai ser uma atmosfera mais alguma coisa. Vamos exercitar o cérebro antes de botar valores ali. 30 é o dobro de 76? Não. É a metade de 76? Não. É mais da metade ou menos da metade? Menos. Porque a metade seria quanto? Imagine que fosse só para exercício, fosse 70. A metade seria 35. Como é 30, é menos da metade. Então, olha só, o que eu quero dizer. Eu já vou botar em valores clássicos para vocês. Quando eu estou aqui, eu estou no ar, eu estou a uma atmosfera. Eu tenho aqui 30 centímetros de HG. Eu tenho mais uma atmosfera ou menos que uma atmosfera? Menos. Quanto menos? Sei lá, em torno de 0,4. Então, significa dizer que neste ponto aqui, eu teria 0,4 mais 1. 0,4 mais 1 daria quanto? 1,4 ATM. O que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês olharem para este cara aqui, ó, este cara vai ser a resposta de vocês. Vai dizer, como assim, Gustavo? Assim, ó. Presta atenção agora. Vem com o tio aqui. Quando vocês estiverem trabalhando em tubo manométrico, presta atenção nisso, tubo manométrico, e o líquido for mercúrio, a altura da coluna de mercúrio começa a ser a solução para vocês. Olha lá, vamos lá, bem devagarinho. Aqui está gás. Aqui é o nível de separação entre gás e o mercúrio. Aqui, ó, é a altura da coluna de mercúrio em relação ao nível de separação. Tá? E aqui eu vou dizer que tem ar. Então, uma coisa é óbvia. A pressão neste ponto aqui vai ser o que tem acima de mim. O que tem acima de mim? Mercúrio mais ar. Então, a pressão aqui em cima de mim, eu vou chamar de pressão 1, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Ok? Tranquilo? Se eu disser para vocês, prestem muita atenção nisso. Se eu disser para vocês que a altura desse cara aqui, ó, é 30 centímetros de HG, e eu disser para vocês que a pressão atmosférica é 76 centímetros de HG, e eles me perguntarem na prova quanto vale a pressão do gás, eu vou responder para eles simplesmente assim. A pressão do gás é a pressão atmosférica em centímetros de HG, mais a altura da coluna em relação ao nível de separação em centímetros de HG.
Aí diz assim, como assim, Gustavo? Me ajuda aqui. Eu quero que vocês escrevam para mim a pressão atmosférica em centímetros de Hg. Quanto é que dá? Vai dizer 76. Mais. Quanto de mercúrio eu tenho acima do nível de separação? Vai dizer 30. Então, a pressão desse gás vai ser simplesmente o quê? 76 mais 30. Quanto é que dá 76 mais 30? 106. 106 o quê? Centímetros de Hg. Esta seria a resposta. Então, quando, lá vem o macete. Quando o líquido for, qual líquido mesmo? Qual líquido? Mercúrio. A pressão total vai ser igual a 76 centímetros de Hg, mais a altura da coluna. Só isso. Pega os 76, se obviamente eles deram 76, mas eles deram 75. Aí tu bota 75, por favor. Mais a altura da coluna de mercúrio que eles derem para vocês. Ou seja, olha só. Chup. Vamos ver se vocês matam em 30 segundos agora. Gustavo, que altura? Não esqueçam. É a altura em relação ao nível de separação. Nível de separação de quem com quem? Do gás com mercúrio. Se eu disser para vocês que esta altura aqui, ó, é 10 centímetros. E disser para vocês, ó, a pressão atmosférica é 76 centímetros de Hg. Quanto vale a pressão do gás? Você vai dizer H mais H. Quem é esse H? A pressão atmosférica. Quem é esse H? A altura em relação ao nível de separação. Então, me ajuda lá. Quanto é que seria a pressão atmosférica em centímetros de Hg? 76. 76. Qual é a altura da coluna de mercúrio? 10. 10. Qual seria a pressão do gás? 86. 86, acabou a questão. Entenderam? Sim, senhor. Ficou difícil? Fácil não dá para dizer que ficou, né? Porque olha tudo que a gente teve que estudar só para chegar nessa questão que vai cair. Olha só, olha a volta que a gente teve que dar. Tem que falar em pressão hidrostática, pressão atmosférica, pressão hidrostática, coluna de mercúrio, coluna de água e assim vai. Pessoal, perguntas? Perguntas? Pode perguntar, porque eu vou perguntar para vocês em 30 segundos. Eu preciso que vocês perguntem. Faltam 2 segundos para a gente terminar, porque se eu falar muita coisa, vai cansar vocês. Vocês conseguiram pegar a ideia de como se chega na pressão do gás? Se for mercúrio? Sim ou não? Sim, senhor. Tá, agora vamos lá. Vamos fazer assim, ó, Enem. Sabe que Enem é fofo. Enem. Eu vou montar a questão, tá? E vocês vão me dar a resposta. Atenção. Por que está repetindo várias vezes? Porque esse negócio vai cair. Olha só. Nível de separação. Altura, 20 centímetros. O líquido é mercúrio. Se não for mercúrio, esquece. Aí tem que calcular. E aqui, ó, eu tenho a pressão atmosférica, 76 centímetros de Hg. 30 segundos. Quanto é que vale a pressão do gás? 96. Todos concordam? Sim. Só pegar a altura e somar com a pressão atmosférica em centímetros de Hg. Isso vai dar quanto? 96 centímetros de Hg. Como eu falei que esse negócio é Enem, o que eu tenho que saber? Que as alternativas vão estar em ATM.
ATM. Bom, mas que sacanagem. ATM. ATM. Vamos ver se vocês conseguem olhar para esse negócio e dizer assim, ó. Mas, é claro, 1,5, 1,8, 1,9. A, B e C. É possível ou não? A, B e C. Seria possível ou não? Eu já posso botar de cara. Antes de fazer qualquer outro tipo de cálculo. Acredito que não. Isso aqui estaria 3, fora. né? Por que esse negócio estaria fora? Você saberia me dizer? Você, cara, pelo amor de Deus, me ajuda ali. 76 dividido por 2, me ajuda. Quanto é que dá? 3, daria 6. É isso? Sim ou não? Sim. Isso. Uhum. Aí aqui dá 1, aqui dá 16. Isso aqui daria quanto? 8. Pode ser? 38. Então. Se eu tiver 96 mais 38, vocês estão enxergando ali? Tá. Quanto é que dá 36 mais 98? 6 mais 8? 4. Foi 1 ali, 10. Dá 12. 124 centímetros. Esse cara equivale a 1 atmosfera. Esse cara equivale a meia atmosfera. Então, 124 equivale a 1,5 atmosferas. Pergunto para vocês, 96 é mais que 124 ou menos que 124? Menos. Então, por ordem de grandeza, isso aqui, ó, estaria absolutamente errado, está fora. Porque a resposta tem que ser menos do que 1,5. Então, de cara, você já poderia ir para a resposta. Às vezes, a resposta direta. O cara chega aqui e coloca assim, 0,8. Poderia ser 0,8? Não, né? Não. Ele eliminava essa e marcava a letra D. Quem é a letra D? Vale um Ferreiro Rocher. 1,2? Regra de 3. 3. Né? Como é que eu faço a regra de 3? Uma atmosfera, 76. Quanto é que deu aqui? 96x. Faz uma regra de 3 que chega na resposta. Tá? Tranquilo? Pegaram a ideia? Sim, Sim. senhor. Eu espero ter ajudado vocês. Crianças, boa semana para vocês. Qualquer coisa, me manda ali uma solicitação que eu ajudo vocês. Grande abraço. Até mais. Boa noite, senhor. Tchau, tchau. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite.